Hoje o tema da mensagem é: Deus te manda te chamar. Amém? O texto que eu quero ler de início está lá em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 14 em diante. Diz assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém, queridos. Quero deixar essa palavra de hoje com o tema: Deus manda te chamar. Deus tem uma missão para cada um de nós. Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão para mim e para todos. Vocês que estão me ouvindo e você que já aceitou Jesus ou não, Deus está te chamando. Existem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Existem pessoas que querem entender a palavra de Deus, mas não tem ninguém que a explique. E eu quero usar agora um outro texto que está lá em Atos, no capítulo 10. Porque lá tem um personagem que era temente a Deus, buscava ao Senhor, mas não entendia quem era Jesus. E hoje eu quero mostrar aqui, vamos estar apenas neste livro, Atos capítulo 10. E o nome da pessoa é Cornélio nessa história. Logo no primeiro e no versículo, logo nos dois primeiros versículos, diz: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cornélio, um oficial romano, piedoso, temente a Deus. Ele tinha períodos de orações em sua casa e com certeza com a sua família, porque o texto é claro que ele, no versículo 2, ele e toda a sua casa era temente a Deus. Mas Cornélio e sua família não conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus como seu Salvador. Quantas pessoas vivem uma vida reta e temente a Deus? Quantas pessoas vivem aí fora, você talvez conheça, uma pessoa reta, justa, honesta, só falta aceitar Jesus. Eu conheço e eu tenho certeza que você conhece muitos. Quantas pessoas vivem essa vida reta, como Cornélio aqui vivia, mas não receberam Jesus como Salvador? E por que eles ainda não receberam? E por que aqui Cornélio não recebeu até esse momento da história? Eu queria pedir do irmão desligar isso aqui, por favor. Glória a Deus, está ligado aquele lá. E não vai ter nem como eu editar essa palavra. Amém, irmãos? Quantas pessoas que são justas, honestas, temem a Deus, não falam do nome de Deus em vão, zelam pela palavra de Deus, mas ainda não conhece Jesus. E aí, irmãos, aconteceu no versículo 3 até o versículo 6, que diz assim,
resumidamente, apareceu um anjo para Cornélio. E o anjo disse para Cornélio: agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele te dirá o que deves fazer. Um resumo aqui, do versículo 3 até o 6. Apareceu um anjo a Cornélio. E Cornélio, um homem de oração, um homem romano, um homem que não era descendente israelita ou judeu, porque você sabe que a palavra de Deus, Jesus, apareceu ali em Israel, mas a fama de Jesus percorreu o mundo todo. A palavra de Deus percorria naquele mundo e chegou aos ouvidos de Cornélio, o centurião, uma autoridade. E um anjo apareceu a ele. Por que esse anjo não pregou logo a palavra de Deus para Cornélio? Por que o anjo não fez ele aceitar Jesus ali? Por que o anjo não falou logo para Cornélio que Jesus era o Salvador? Não seria até mais fácil? Porque o anjo diz que Pedro deveria ir até ele, o Cornélio, para dizer o que ele, o Cornélio, precisava ouvir. E aí, no meio da história, no versículo 11 em diante, de Atos capítulo 10, apareceu Pedro, teve uma visão de um lençol. Vamos ler, versículo 11. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Quantas vezes desprezamos o que Deus tem valorizado? Aqui Deus estava mostrando para Pedro alguns animais que para eles eram animais imundos, mas Deus em visão colocou um banquete diante de Pedro. E pela segunda vez Deus falou para Pedro para matar e comer. Sabe, irmãos, quantas vezes, e ali Pedro desprezou aquele banquete que o Senhor preparou para ele. Quantas vezes desprezamos o que Deus tem valorizado, irmãos? De repente você está do lado de uma pessoa que você despreza. Pode ser alguém da sua família, pode ser um amigo de trabalho, pode ser um vizinho seu, pode ser um parente seu distante, pode ser alguém aí que você conhece que dá o maior trabalho para a sua vida, para a sua família, e de repente você o despreza, mas Deus não desprezou. Quantas vezes desprezamos o que Deus tem valorizado? Quantas vezes temos preconceitos
ou ideias preconcebidas que nos impedem de fazer a vontade de Deus. Eu não vou falar de Jesus para aquela pessoa. Aquela pessoa só quer saber de beber, de se prostituir. Essa pessoa não quer saber de Deus. Às vezes, as pessoas não falam de Jesus com esse pensamento. Mas Deus não despreza ninguém. Deus valoriza cada pessoa. Amém, irmãos? E essa pessoa que está aí do seu lado é a tua esposa, teu marido, filhos, irmãos, mãe, pai, parente, vizinho, seja quem for, ela é valorizada por Deus. Ela é importante para Deus. Deus se importa sim com todos. Deus não faz acepção por ninguém. Era isso que Deus queria mostrar para Pedro nesta visão. Que ele não tinha que desprezar aquilo que Deus valorizava. Mas depois Pedro foi entender o que a visão queria dizer. No versículo 19 em diante, são apenas 2 versículos, vamos ler. Estamos em Atos 10, hein? Versículo 19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Queridos, quem realmente manda em nossas vidas? Quem realmente manda na obra de Deus? Quem realmente realiza a obra do Senhor? Somos nós? Pode ser, mas é o Espírito Santo. Apareceu o Espírito Santo para Pedro, e ele deu ordem para Pedro: vem aí 2 homens, desce e vai com eles, não duvide. Embora Pedro fosse um pastor poderoso, veja quem está dando ordem aqui, é o Espírito Santo. Ele é o verdadeiro chefe, dono da igreja. Aqui ele está a trabalho da salvação de Cornélio e de muitas outras vidas e de sua família. O Espírito Santo está trabalhando para que você que está me ouvindo venha ser salvo, mas para que a sua família também venha ser salva, para que aquelas pessoas que estão no seu cartão Filipe também venham ser salvo, para que Cornélio aqui na história também fosse salvo e toda a sua família. Então o Espírito Santo levantou Pedro: olha, desce, vai com esses homens, não tenha medo, não duvide, vai até eles, porque eu os enviei até você. Quantas pessoas o Espírito Santo envia até nós? Uma vez chegou um jovem aqui na frente da igreja, esses tempos já. Ele gritou, eu estava no escritório, eu ouvi um homem gritando: pastor! Aí eu abri a porta daqui do escritório e olhei, era um jovem na grade aí do lado de fora da igreja. Eu fui até ele. Aí ele começou a falar: pastor, eu quero oração. Pastor, eu acabei de fazer o enterro da minha mãe. Aí ele foi falando, e eu já sabia de quem ele estava falando. Que a mãe dele tinha falecido, eu sabia quem era. E eu citei o nome dela. É ela mesmo, pastor. Acabei de enterrar, vim lá do cemitério. Eu estou aqui, quero uma palavra. Dê uma palavra para mim.
E eu dei ali uma palavra para ele. Orei com ele no final. Foi longa a conversa. Eu acho que foi quase 1 hora. Ele do lado de lá e eu do lado daqui da grade, né? Mas a grade não foi um impedimento de a palavra de Deus ser pregada para aquele jovem. E depois eu descobri que aquele jovem é até sobrinho de um membro daqui da igreja. Então, irmãos, as pessoas estão sedentas de ouvir a palavra de Deus. E como eu li no início da palavra, lá em Romanos, no capítulo 10, cadê? Já desmarquei. Lá no capítulo 10 de Romanos, muitos estão necessitados de ouvir a palavra de Deus, mas não tem quem pregue. Lá em Romanos 10, versículo 14: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? Por isso o tema da mensagem, querido: Deus manda te chamar para você ser um pregador da palavra de Deus. E hoje você pode pregar a palavra de Deus usando as redes sociais, seja o WhatsApp, Facebook, qual é os outros que tem? Instagram, que mais? Aquele que tem um passarinho, como é o nome? Twitter. Você pode fazer lives ao vivo, pregando a palavra de Deus para os seus amigos. Eles estão esperando você pregar a palavra de Deus. Então, irmão, o Espírito Santo, eu tenho certeza que está incomodando você, ou já incomodou muito tempo atrás. Eu quero ser um pregador, eu quero pregar. Nada impede. Não existe essa desculpa, não podemos ter contatos. Nada impede. Podemos conversar à distância, podemos, como eu disse, usar as redes sociais. Nada impede de nós pregarmos a palavra de Deus. E Deus está te chamando. E continuando aqui a história, Pedro, os 2 homens que foram enviados por Cornélio, para você lembrar da história, lá no início, o anjo apareceu para Cornélio. Cornélio, um homem de oração, ele e a sua casa. E uma certa vez, eu creio que Cornélio orando, o anjo de Deus apareceu. E o anjo de Deus falou para Cornélio: Cornélio, envia homens para chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Chame ele, porque ele tem o que dizer para você. Então Cornélio enviou os seus empregados, os seus funcionários, para buscar Pedro. Chegando lá, Pedro, avisado pelo Espírito Santo, foi à casa de Cornélio. Lá no versículo 38, quando chegou Pedro lá na casa de Cornélio, estava toda a família de Cornélio. Cornélio, sua família, eu imagino, irmãos, os empregados, funcionários, todos ali, esperando Pedro. E quando Pedro chegou lá, e quando Pedro falou de Jesus, olha o que aconteceu. No versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele
é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra de Deus. Aleluia, irmãos, que lindo é, que maravilhoso. Quantas pessoas estão esperando você falar de Jesus para elas? Quando Pedro estava falando de Jesus para Cornélio e sua família, irmãos, aí a gente pega lá em Romanos 10, 10:14, não é isso? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo desceu sobre a vida de Cornélio, e o Espírito Santo desceu sobre toda a sua família, e foram cheios do Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo, irmãos. Quantas pessoas estão esperando você pregar a palavra de Deus? Quantas pessoas, olha só, irmãos, Pedro, ele achava difícil, impossível entrar na casa de um homem de um outro país. Olha, se o Espírito Santo não aparecesse a Pedro, com toda certeza Pedro não iria até a casa de Cornélio, porque Pedro, ele negou ali o banquete que Deus deu a ele. Quanto mais 2 homens chegassem lá, chamando ele para ir lá na casa de um homem romano, jamais ele iria, irmãos. Mas o Espírito Santo apareceu a Pedro e avisou Pedro: vai chegar 2 homens, desce e vai com eles. E Pedro, ele se maravilhou com o que aconteceu, porque Cornélio, romano, e a sua família foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E é tanto que quando Pedro voltou para Jerusalém, ele foi contar isso para os discípulos, para os outros apóstolos, e todos eles se maravilharam, porque a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus também estava descendo sobre os gentios, porque o Senhor veio para salvar aquele que se havia se perdido. Cornélio é ainda importante para Deus, assim como eu, assim como você, assim como meus irmãos que estão aqui. Todos vocês são importantes para Deus. Deus se importa sim com cada pessoa. E você que já está na igreja há tempo, uns anos, pregue a palavra de Deus para a sua família, para os seus amigos, para os seus familiares, seus vizinhos. Usa o celular. Às vezes as pessoas ficam gastando a internet delas, vendo outras coisas por aí, em vez de usar a internet também para pregar a palavra de Deus. Use essa ferramenta que você tem em suas mãos. A qualquer hora você pode enviar qualquer mensagem para os seus amigos, parentes. A palavra de Deus. Mande um áudio. Deus se importa com todos. O Espírito de Deus quer descer sobre todos. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele desce sobre todo aquele que crê, sobre todo aquele que tem fé. Ele quer operar. Sabe, irmãos, não está aqui, eu não coloquei, mas me fez lembrar uma mulher que não era de Israel. Até esqueci de onde é, os irmãos que estão aqui me ajudem. Apareceu uma mulher pedindo do Senhor para que ajudasse ela. Acho que alguém da família dela, uma filha, um filho, não me lembro bem a história. Aí Jesus falou para ela: não é bom que nós devemos dar pão aos cachorros. Aí a mulher falou para ele: mas Senhor, até os cachorros
comem das migalhas que caem na mesa do seu dono. Aí Jesus olhou para ela e olhou para o povo que estava perto dele e disse: eu nunca vi uma fé como esta aqui em Israel. Então, irmãos, basta ter fé. Deus nos escolheu, irmãos. Nós não somos judeus, nós não somos israelitas, mas a todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador se torna filho de Deus. Então, irmãos, o que nós aprendemos? O que nós podemos aprender? Será que as pessoas mudaram hoje? Aonde está o Espírito Santo? Os anjos aparecem? Cadê os Pedros de hoje? Que é eu e você. Você. Quantos Cornélios estão por aí esperando a sua chegada para ouvir a palavra de Deus? A palavra de Deus fala em João, encerrando aqui. O Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então não importa, seja brasileiro, argentino, português, americano, italiano, japonês, coreano, aceitou Jesus, se tornou filho, filha de Deus. Mas elas precisam ouvir a palavra de Deus. Elas precisam ouvir. Como elas vão crer se não tem quem pregue? Como eles vão ouvir se não tem quem anuncie a palavra de Deus? Nós somos as pessoas de Deus que o Senhor está chamando para pregar a palavra. Deus deu ao homem autoridade para pregar a palavra. Quando Jesus falou para os seus discípulos, antes de subir, lá em Mateus 28, o Senhor Jesus falou lá que é-me dado todo o poder no céu e na terra, e ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo aquilo que vos tenho falado. Então Jesus deu uma ordem para os discípulos, para os homens, para nós. Essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa, não é a tarefa de anjos. Jesus não falou para anjos, Jesus falou para nós, homens pequenos, mulheres pequenas, no sentido, nós não temos poderes, nós não saímos voando por aí. Nós somos homens e mulheres limitados. Tem uma certa hora que a gente se cansa, a gente tem que dormir, para poder no dia seguinte levantar e trabalhar. Somos limitados, e são essas pessoas que o Senhor quer usar na obra dele. Deus quer te usar, querido. Deus quer usar você para pregar a palavra dele, para o seu vizinho, para os seus amigos de trabalho, colegas de faculdade, de escola. Está tudo parado, mas nada impede você pegar o celular e evangelizar essas pessoas. Amém? Amém, irmãos. Então essa é a palavra que eu quero deixar aqui para você, igreja, você, amigo, seguidores que estão acompanhando. Essa é a palavra que Deus está te dando. Ele está te chamando para pregar a palavra dele. Existem muitas pessoas que precisam aprender e conhecer esse Jesus. De repente tem alguém aí que ainda não conhece Jesus, só ouviu falar, mas ainda não conhece intimamente, ainda não teve nenhuma experiência de como essa de Cornélio, de ser cheio do Espírito Santo. É uma experiência maravilhosa, só quem já foi batizado sabe.
a gente não consegue nem explicar. A gente tenta explicar, quem já foi batizado no Espírito Santo, tenta explicar, mas não consegue. Só a própria pessoa, ela tenta explicar, mas não consegue, irmãos, não tem jeito. Então, irmãos, você quer conhecer Jesus intimamente? Você que está aí me assistindo, você quer conhecer Jesus? Se você está dizendo, eu quero, pastor, eu quero conhecer Jesus, então eu quero convidar você a orar comigo, aceitando Jesus como seu Salvador. Porque é preciso, irmãos. Ah, pastor, é preciso aceitar Jesus? Sim. Aqui em Romanos, no capítulo 10 que a gente leu, ele diz lá no versículo 9: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Então é preciso confessar de boca. Então, para você se tornar filho, filha de Deus, você precisa confessar Jesus de boca. Por quê? Nós lemos aqui em João, vamos lá, no capítulo 1, no versículo 12, até li: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, a partir do momento que a pessoa aceita Jesus, confessando de boca, ele ou ela se torna filho ou filha de Deus. Você quer fazer isso hoje? Então repita essas palavras comigo. Você que está aí também me ouvindo, que quer se reconciliar, repita essas palavras também. Faça essa oração, você que quer aceitar Jesus e você que quer se reconciliar ao Senhor. Repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida a Ti. Eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador, único, suficiente Salvador. Creio que Ele, Jesus, é o Filho de Deus, que morreu por mim lá na cruz, em meu lugar. Pai, repita comigo: Pai, perdoa os meus pecados, purifica minha alma, te peço perdão, me recebe como seu filho a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Então você que fez essa oração, aceitando Jesus, se reconciliando, parabéns, seja bem-vindo à família de Deus, que somos nós, irmãos. Cada um dos irmãos que estão aí nos comentários, que você está visualizando, dê as boas-vindas aí, irmãos. Eu creio, irmãos, que as pessoas aceitam Jesus. Pessoas estão aceitando Jesus. As pessoas estão sedentas, como Cornélio estava sedento. Mas elas precisam ouvir a palavra de Deus. E nós somos essas pessoas certas. Nós que já conhecemos um pouco da palavra, para mostrar o que nós sabemos para elas, a respeito de Jesus, a respeito do perdão, a respeito da salvação. Somos nós essas pessoas. Existem muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. São verdadeiramente ignorantes, num bom sentido. Não é ignorante porque são brutos, não. É porque falta o conhecimento. Não conhecem porque não leem a palavra, mas conhecem porque estão ouvindo a palavra também. Como diz o texto aqui em Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.